Olá, muito obrigado por terem-se juntado ao nosso webinar de hoje, bem-vindos. Hoje o nosso tema, vamos falar acerca da empatia virtual. Durante essa sessão vamos tentar entender um pouco mais o que é esse negócio da empatia e tela. Vamos tentar... O áudio tinha falhado, mas agora está ok. Obrigado. Vamos tentar perceber como o impacto dessa mudança para o espaço digital devido à pandemia alterou a forma como as relações humanas se constroem e como podemos manter as nossas ligações relevantes com outras pessoas, sejam elas família, amigos, colegas de trabalho ou clientes. Quero lembrar que durante a nossa conversa poderão escrever, teclar aí as perguntas que querem colocar e vamos tentar responder no final. Para começarmos, será importante tentar definir o que é empatia. Ser uma pessoa empática e sentir empatia é uma reação emocional muito mais ampla e intensa a uma situação pela qual outra pessoa ou um grupo de pessoas está passando. Ter uma resposta genuinamente empática pode significar ter que lidar com uma gama desconcertante de emoções, porque você está assumindo os sentimentos da pessoa ou das pessoas com as quais você se está conectando. Esta é a diferença crítica entre empatia e simpatia. Em vez de sentir com alguém, você está sentido por essa pessoa. Você está experimentando uma fração das emoções e sentimentos deles porque você vê as coisas do ponto de vista da outra pessoa. É sabido que os líderes virtuais e trabalhadores mais eficientes são aqueles que demonstram mais empatia dentro dos seus times e para com os seus clientes. Então, o que é que torna mais natural para uma pessoa sentir mais empatia do que simpatia em determinada situação? Muitas vezes isto pode ser derivado da experiência pessoal, de um cenário semelhante, por exemplo, ter vivido e lutado com uma situação semelhante pode aumentar as qualidades empáticas de alguém e ajudá-la a se conectar mais profundamente com um indivíduo que passa pelas mesmas experiências. Empatia é reconhecer os preconceitos e genuinamente imaginar e tentar sentir o que é estar no lugar da outra pessoa. Você está se colocando ali mesmo, no meio da emoção. Isto pode ser incrivelmente difícil de ser feito repetidamente, mas dá uma perspectiva única que pode levar à tomada de ações positivas. Sentir empatia vem mais naturalmente para algumas pessoas, mas principalmente pode ser uma escolha. Você pode optar por começar a ver as coisas de outra perspectiva e ver as coisas com os seus olhos. Isto dá às pessoas uma chance de experimentar um crescimento real, permitindo sentir novas emoções e assumir pontos de vista novos e únicos. Escutar ativamente, fazer perguntas, ser curioso. Respostas mais simpáticas e empáticas no local de trabalho e nos negócios, como um todo, são muito bem-vindas. E exibindo estas características e sendo mais inteligentes emocionalmente, os produtos e serviços podem ser criados de melhores maneiras que agregam mais valor à vida dos seus clientes. Eu, a trabalhar na Connect Médica, e o nosso trabalho na Connect Médica, não somos estranhos à comunicação virtual. Esta é, aliás, o core do nosso negócio. A ferramenta que utilizamos foi desenvolvida como uma forma de manter a conexão pessoal. E isso nos tem dado uma visão muito precisa do quanto a personalização e ligação empática entre representantes e classe médica, por exemplo, é ainda mais importante hoje em dia. E o que é que isto tudo representa nos dias de hoje, e especialmente com a realidade do trabalho a partir de casa? É exatamente isso que vamos tentar perceber com os nossos convidados e com as experiências deles em realidades pessoais e profissionais muito distintas. Eu vou moderar esse debate juntamente com o Fábio Fortunato e a nós se junta um grupo incrível de pessoas que é meu prazer apresentar. Vou começar pelo Fábio Antonelli. O Fábio é diretor de marketing da BU de especialidades da Sandoz, no Brasil. Possui 26 anos de experiência na indústria farmacêutica, em empresas como a Janssen, Amgen, Pfizer, entre outras. Especialista em projetos voltados a PDPs, com profundo conhecimento do mercado hospitalar, oncológico e acesso de novos medicamentos nos segmentos públicos e privados, possui uma enorme bagagem no desenvolvimento de estratégias de marketing e entrada dos biosimilares no Brasil. De seguida, o André Vicente. O André é diretor de Relações Governamentais e responsável pelo suporte de desenvolvimento de políticas de saúde e elaboração das estratégias para a incorporação de novos produtos ao portfólio da Vertex no Brasil. Tem mais de 28 anos de experiência no segmento farmacêutico e passagens por grandes empresas como Sanofi, Takeda, Teva, Johnson & Johnson, Boehringer
e possui sólidos e profundos conhecimentos nas áreas de avaliação de tecnologia e saúde, acesso ao mercado, público e privado, políticas de saúde, relações governamentais, saúde suplementar, doenças raras e interações com stakeholders do Poder Legislativo e Ministério da Saúde. O Fernando Ribolato é o atual gerente de estratégias comerciais de Latam da Viva, possui 21 anos de experiência e profundo conhecimento na indústria farmacêutica, onde já trabalhou diretamente liderando projetos nas empresas Pfizer, Glenmark, Dendrite, CGDIM. O Fernando é um executivo dedicado ao gerenciamento de produtividade da força de vendas, inteligência de mercado e nos últimos 7 anos vem-se dedicando a apoiar a área comercial da Viva com decisões estratégicas fundamentais para o posicionamento de produtos e go-to-market. A ajudar-me na moderação desta conversa, temos o Fábio Fortunato. O Fábio é um executivo sénior de marketing farmacêutico com mais de 23 anos de experiência em projetos digitais dedicados ao reposicionamento de marcas estabelecidas, lançamento de novas moléculas e jornadas dos pacientes em projetos no segmento healthcare e biotech. Como gerente de produtos e de marketing em multinacionais e nacionais, atuou como líder no Brasil dos projetos digitais globais e Latam, na Boehringer Ingelheim, Aché, Amgen, Pfizer e Milan. Hoje é o atual responsável pela área de marketing e de novos negócios na Ombac. É uma startup brasileira focada em encontrar soluções de planejamento digital e apoio à transformação digital para empresas no segmento farmacêutico. Uma vez mais, bem-vindos e obrigado por aceitarem o nosso convite para participar dessa discussão. Para aqueles que apenas agora se juntaram a nós, bem-vindos ao webinar sobre a empatia virtual. Obrigado a todos. Eu vou começar aqui com uma questão para o Fábio Antonelli, que é exatamente, e eu peço desculpa, o meu português é um bocadinho diferente do vosso, não é? É um português com mais sal e menos açúcar. Mas a minha primeira pergunta para o Fábio Antonelli é exatamente como é que se constrói a empatia num ambiente de trabalho virtual? Como é que conseguimos fazer isso? Olá, Pedro, boa noite. Agradeço pela introdução e pelo convite de participar dessa webinar, que acho que é muito propícia, né? No começo do ano passado, né, quando todos começaram a trabalhar em home office, né, enfim, eu acho que é um processo que já aconteceria de uma forma natural, mas que foi acelerado, né, pela situação que vivenciamos de pandemia, né? E de toda forma era uma novidade e as pessoas, mesmo não acostumadas a este novo ambiente, né, digital, não tinham um impacto tão grande ainda de como seria esse novo mundo, porque a coisa estava meio que assim, deve ser temporário e é uma novidade, então havia até uma curiosidade em estar atuando nessas novas plataformas. Nesse momento, né, a gente já tem isso como uma realidade, e eu vejo que o grande fator de diferenciação que é necessário aqui é realmente ter instrumentos ou criar ambientes que você possa estar gerando interesse para que as pessoas estejam, né, interagindo de forma digital. E esse é o grande desafio, porque se você segue aquele modelo, né, tradicional de fazer uma webinar sem muita interação ou sem sem um ambiente que realmente atrai as pessoas a participarem de forma efetiva, você acaba, depois de 2 ou 3 reuniões, criando até uma certa resistência nesse tipo de modelo, né? Então, assim, eu acho que hoje o grande desafio é você ter ambientes onde você realmente atrai as pessoas a participarem, né, de forma ativa e que isso realmente gere um interesse, né, dentro de plataformas digitais. Não é fácil, né, porque, como estávamos falando antes, né, trabalhar num ambiente, né, por muito tempo sem interação física, né, principalmente para países latinos que têm esse tipo de certa forma, necessidade, né? É um desafio maior, né? Mas eu acho que, assim, a gente tem ainda muito o que aprender neste processo, mas eu vejo, sim, que existe agora meio que assim, se é possível
dizer esse tipo de conceito, criar esse tipo de conceito, acho que está começando a ter uma certa humanização do ambiente digital, né? Você começa a ter um ambiente digital que é um pouco mais amigável, né? Proporcionando até determinadas situações que antes talvez fossem não fossem aceitas, né? Então, eu tenho participado de uma série de reuniões, mesmo dentro da empresa onde eu trabalho, que às vezes, poxa, o filho passa ou vem perguntar para você alguma coisa da escola e as pessoas, num primeiro momento, assim, achavam essas situações estranhas. Isso começa a ser algo mais normal, mais comum dentro do dia a dia de trabalho e até mesmo ter certas condescendências do tipo, não, tudo bem, atende teu filho aí, a gente continua aí, não tem esse problema. Então, acho que é realmente essa questão de humanizar um pouco o ambiente digital. Acho que a gente vai começar a ter cada vez mais isso, né? E vai ter um aprendizado contínuo ainda, né? Porque agora, além de ser uma coisa que naturalmente ocorreria, na atual conjuntura, é o único meio que a gente tem de interagir, né, com as pessoas. Eu acho que eu vou pegar esse gancho aí, Fábio. Eu acho que a humanização é a palavra mesmo, né? Conforme você disse. Porque onde que a gente acabava conhecendo e sabendo dos problemas e dos objetivos de cada um, né? Era naquele cafezinho, né? O cafezinho, no almoço, que era aquele momento de você conversar de outras coisas. E aí aproveitar muito dos ganchos desses outros assuntos que às vezes não tinham nada a ver e acabar até fazendo negócio, né? Aquele jantar de negócios que muito ambiente muito informal que acaba sendo fechado grandes negócios, né? O representante farmacêutico ele entrava na sala do médico procurando, né, alguma pista para puxar um assunto pessoal para aquele quebra-gelo e aí criar aquele ambiente de empatia, né? Falando, doutor, o senhor tem um filho, que bonito seu cachorro, né? Aquela coisa. Esse sempre foi o grande trunfo, né? A carta principal do baralho do representante. E acho que de todos nós, né? E isso se perdeu. Né? Então a gente hoje tem reuniões, aquela pandemia de reuniões, que foi a primeira grande onda verdadeira, né? A pandemia de reuniões, e uma colada na outra, sem tempo para respirar. E a gente perdeu muito desse lado humano, que é o que traz a empatia no final, né? Então, essas intervenções infantis nas reuniões, né? Elas acabam sendo muito bem vistas hoje, né? Até, pelo menos eu falo no ambiente da Viva, pelo menos, hoje os filhos sabem os nomes dos chefes, dos gerentes, dos diretores. Ah, oi pai, você tá com o Adriano hoje, né? Então, tá com o Fernando. Daí já vem dar tchauzinho. Então, assim, eu acho que a gente não sabia como lidar com esse ambiente virtual no começo, era tudo muito travado, todo mundo procurando um fundo de tela bonito para esconder o que tinha atrás, né? E tentar isolar o pessoal, né? A vida privada da profissional. E a gente acabou, acho que, evoluindo um pouco, né? E perdendo esse desespero pela formalidade nas reuniões digitais, né? Acabou trazendo um pouco mais o aspecto humano. Acho que tem toda a razão, eu tô com você. Um gancho que eu tenho nesse tema, né? É assim, eu hoje tenho pessoas no meu time, em posições de liderança, que eu contratei e eu nunca encontrei fisicamente. Né? Então, ou seja, mudou totalmente a relação, né? Mas nem por isso eu tenho eu acho que assim, eu tento, né, de certa forma, dentro desse contexto, ter uma relação com essas pessoas de profundidade, de tentar passar para eles quais os objetivos deles e as orientações para chegarmos nesses objetivos, e ao mesmo tempo as demandas deles, né? Então, assim, a questão do gerenciamento do tempo talvez seja aqui o grande desafio, né? O que é hoje, pelo menos no dia a dia, o meu desafio e o que eu cobro também dos meus times?
realmente veja se você precisa marcar uma reunião digital, né? Ou se você não consegue, através de um telefonema, ou através mesmo de e-mail, ou seja de alguma outra ferramenta, né, que seja por WhatsApp, resolver os problemas. Porque começou-se a ter, num determinado momento, você não tinha mais espaço na agenda, né? Você tinha uma reunião atrás da outra, não tinha mais tempo de almoço, não tinha mais nada. E isso talvez é um fator de sufocamento, né? Onde a gente perde, né, a empatia pelo outro, exatamente, porque você começa a marcar reunião e não está nem aí para se o outro tem que, sei lá, passear com o cachorro, enfim, mesmo ter as banheiro, né? atividades do dia a dia. No banheiro. Não, e outra, né? Pensar que é o seguinte, nós estamos em casa, né? Tem que lavar roupa, tem que fazer comida, enfim, tem as atividades que acabam tomando também um tempo precioso do dia a dia. Se você não consegue entender isso, né, do lado de lá, também vai acabar ocorrendo da mesma forma com você, né? Esse é um grande desafio, é realmente você tentar perceber o quão importantes são determinadas reuniões e começar a ter uma racionalização na questão da marcação de reuniões durante o dia. Exatamente. André, Fala-se muito André, da fadiga do oi. Zoom, não é? Perdão, Fábio. Fala-se muito da fadiga do Zoom, de nós termos demasiadas reuniões e de estarmos muito próximo. Mesmo o facto de estarmos a olhar diretamente na cara, não é normal no dia a dia nós olharmos tão perto uns dos outros, olho nos olhos, não é? Portanto, fala-se muito que se calhar estamos a levar a empatia um pouco mais além do que deveria ser levado, não é? Verdade. Mas Fábio, força. Verdade. Não, era dentro até do que a gente tinha discutido, né? Desse assunto, a gente fala bastante do mercado farmacêutico. Essa é uma realidade, André, dentro do mercado, onde você está em posições bem estratégicas e as reuniões ainda eram. Estava conversando com o Pedro, em momentos específicos, às vezes num restaurante, num bar, às vezes na sala ali do aeroporto, né? Como que você enfrentou isso, né? Dentro desse momento, construir uma empatia, sair desse modelo, né? Que era presencial, agora para o modelo digital. Como que você vem enfrentando isso? O tema é um tema, sem dúvida nenhuma, Pedro, parabéns aí por escolher esse tema. Eu acho que todos nós que estamos participando desse webinar, ouvindo, assim, interagindo, nós estamos participando de uma revolução, gente. Num futuro próximo, nós vamos olhar para o passado, ou seja, para o que nós estamos presenciando hoje, e nós vamos ter uma história para contar para as próximas gerações, né? Tudo que a humanidade está passando hoje, a gente está presenciando assim, real life, né? Então a gente está assim no momento de adaptação completa, né? Da forma de se comportar, da forma de se trabalhar, da forma de interagir com as pessoas. Então nós estamos presenciando realmente uma revolução. E aí eu queria dividir aqui um momento em dois grandes capítulos, tá? Nós temos empresas, um significativo número de empresas que continuam no modelo híbrido ainda, né? Com as interações ainda presenciais junto com a interação virtual. Outras empresas, como a empresa que eu trabalho hoje, se não me engano do Antonelli, né, a Sandoz, nós somos proibidos literalmente de sair das nossas casas. Nossas interações são 100% virtuais. Então a gente precisa tentar separar, né, esses dois grandes grupos. E eu tenho escutado muito, viu, Pedro, e Fortunato, e Fernando, e Antonelli, que hoje a tendência é de seguir esse modelo híbrido, né? De alguma forma tentar fazer essa interação virtual, né? E também a presencial, porque nunca, gente, nós não vamos conseguir aplicar 100%. Eu tenho escutado no início dessa pandemia, não, agora vamos fechar todos os escritórios, não precisa mais de escritório, vai ser tudo virtual, vamos demitir a força de vendas, as interações. Gente, isso é um absurdo. Toda vez que eu ouvia isso, né, gente, eu via isso como um grande absurdo. Então, nós estamos começando a nos modelar com isso, né? E a gente está passando hoje, eu queria pegar o gancho do Antonelli e do Fernando aqui, Fortunato, uma curva de Gauss, né? No início, nós não tínhamos reunião nenhuma, né, virtual, de repente explodiu esse volume de reuniões e hoje a gente está percebendo que essa curva está caindo. Você vê uma curva de Gauss aí perfeita nesse sentido, né? Por quê? As corporações estão percebendo que esse modelo, né, massivo de interações
é nocivo para quem participa, para quem interage, e o pior, para os nossos stakeholders, né? É muito chato, né, um representante tentar fazer uma visita virtual para um médico ou para alguém de um ponto de venda, para o seu stakeholder, né? Porque a empresa está pedindo um número X de interações. E a qualidade disso, né, gente? Para onde vai? A gente tem que se ater a isso também. Quantidade é um KPI importante, mas a qualidade, nós perdemos muito, né, nessa interação presencial. E como que a gente vai garantir isso, Fortunato? É um grande desafio, cara. Infelizmente, meu amigo, eu não tenho essa resposta para te cravar aqui, não, tá? Não dá. O Antonelli e eu, nós temos um problema adicional ainda, né? Porque as nossas interações em Brasília já eram um pouco complexas, né? A gente conseguir agenda com um stakeholder, um formador de opinião, key decision maker no Ministério da Saúde, não é uma coisa simples de se conseguir, né? Falar com essas pessoas presencialmente já é um ambiente, né, Antonelli? Tenso, complexo, né? Agora, no virtual, gente, essa dificuldade assim, multiplicou por 10, né? Então, a gente está muito atento a isso, né? E uma forma que eu procuro ser, assim, empático, né, com o meu stakeholder, de novo, Pedro, eu queria agradecer o tema, né? É, de alguma forma, se colocar no lugar dele. Nós temos que ser relevante para esse stakeholder. Não adianta fazer uma reunião, né, Fernando, Antonelli, Fortunato, por marcar. Nós temos que ter uma agenda positiva, nós temos que ajudar esse stakeholder de alguma forma, porque é um grande desafio para nós, da iniciativa privada, só que no setor público, talvez seja pior ainda, porque falta infraestrutura para o setor público, então, de alguma forma, a gente tem que ajudar esse stakeholder e ser empático, né? E ser empático, Pedro, é ser propositivo, ter uma agenda positiva para que a conversa flua de uma forma positiva para ambos os lados, para quem está falando e para quem está recebendo essa mensagem. É muito importante, Fortunato. Então, cara, o desafio é gigante, a gente está se modelando e sempre que eu procuro me interagir com os stakeholders, eu procuro ser relevante, tá? Jamais eu vou marcar uma reunião porque estão me pedindo essa reunião protocolar. Não, tem que ser realmente relevante para ambos, né? Senão, meu amigo, já está complicado a gente conseguir agenda. Conseguir agenda para falar, então é difícil, né? E só para finalizar aqui também, Fortunato, o Pedro trouxe uma questão importante, né? As pesquisas que estão saindo, né? Do estresse de Zoom, né? A Microsoft acabou de publicar uma pesquisa interessante e eles conseguiram identificar, né, que quanto mais reuniões você faz próximas uma à outra, a produtividade ela cai assim vertiginosamente. E a Microsoft está incentivando muito a intercalar essas reuniões por um intervalo de tempo, para que a pessoa reflita e depois entre mais focado na próxima reunião. Porque antes, todo mundo aqui já falou, tinha um volume de reuniões, era happy hour, alinhamento com a equipe A, alinhamento com a equipe B, alinhamento com o regional, alinhamento com o global, todo mundo junto, né? Hoje não, já está vindo uma diretriz top-down para a gente reduzir isso, gente. Porque eu acho que a ficha está começando a cair. Então, o final das contas, a empatia é se colocar no lugar do stakeholder e ser relevante para o negócio. Isso é muito interessante, né? Quem trabalhava em multinacional, quem ainda está em multinacional e tinha esse hábito, que não era todo mundo, né? Eu lembro, há uns 6 anos atrás, de fazer as interações, as videoconferências com os times Latam, Global, teria, teoricamente, mais habilidade para fazer isso, né? E, obviamente, quem está numa indústria mais nacional, que não tinha uma interação muito mais face-to-face, não tinha tanta reunião. E quando veio o digital, veio a pandemia, todo mundo, vai ser agora um modelo mais fácil de se trabalhar. E isso já leva para uma segunda pergunta, né, que eu vou aberta para todo mundo, mas eu vou direcionar mais para o Fernando, que tem esse espaço com vários laboratórios, e é interessante a gente começar nesse tipo de questionamento para a gente entender se isso é uma realidade, né, dentro de outras empresas. Fernando, como que a gente motiva, né, as equipes dentro desse novo modelo virtual, né? A gente comentou bastante que tem algumas estratégias, acho que essa é uma nova realidade que foi bem colaborada aqui com todo mundo, mas você que está vendo isso em todas as outras casas, antes de passar para os outros colegas, para o Antonelli e para o Vicente, o que você traz, né, de algum exemplo, algum case que você pode obviamente, compartilhar com a gente, exemplos de motivação frente a esses desafios que o André bem colocou e o Antonelli também?
Só tem pergunta de $1 milhão aqui, né? Então, vamos lá, vamos tentar buscar aqui algo para compartilhar, mas você sabe que eu até esses dias pesquisando um pouco mais sobre o assunto, encontrei uma pesquisa, foi feita pela Harvard Business Review, foi no ano passado, mas eles já estavam falando sobre isso, né? Sobre a motivação, o impacto disso tudo, né? Da virtualização das conversas, das reuniões, versus a motivação. E eles chegaram a uma conclusão, depois de uma pesquisa extensa sobre o assunto, de que o problema real é que quando as pessoas não têm opção. Quando ela não tem opção de trabalhar presencialmente ou ter reunião presencial e nem a opção do contrário. Então, assim, ela é obrigada, hoje todo mundo é obrigado. Você é obrigado a adotar esse método. Porque, obviamente, tem gente que se adapta melhor, tem gente que, não, para mim, se eu for para o escritório daqui para frente depois, uma vez na semana para o escritório, tá ótimo. Eu acho que é o suficiente para manter o contato com a equipe, porque eu gosto desse modelo dígito. Né? Alguém, de repente, não tem filho, não tem, né, não tem aquela loucura dentro de casa, se sente bem dentro de casa. Agora, imagina as mães, né, com filho em casa, aquela loucura, as tarefas domésticas. Então, ela não tem opção, e foi mensurado isso que é interessante. 20% é o que caiu na motivação das pessoas, né? Mas, refletindo aí um pouquinho sobre a pergunta, né, o que fazer para melhorar a motivação, né? Eu acho que assim, a motivação ela vem muito do sentimento de pertencimento também. Né? O pertencimento que é algo que foi muito perdido, muito impactado nessa pandemia. Então, os indivíduos dentro das empresas, eles acabaram ficando restritos às tarefas diárias que eles tinham. Então, assim, eu tenho que entregar tal trabalho, tenho que entregar tal tarefa, tenho que cumprir minha agenda de 8 reuniões no dia, né? E acaba aquela visão mais macro, né, da empresa. Para onde a empresa está indo, né? Qual que é quanto que eu estou contribuindo? No que eu estou contribuindo? Né? O bem maior, né? Eu acho que esse distanciamento dessa visão mais de helicóptero, né, de ter essa visão do todo, que era aquilo que era compartilhado no corredor, no café, no almoço, isso foi se perdendo. E ao passo que isso se perde, né, você começa a enxergar só tarefa, né, você se desmotiva. Né? Então, acho que esse é um dos pontos muito cruciais aí, né? O tal da... e aí, o que fazer, né? Porque, assim, trazer só problema também talvez não seja legal, mas o que fazer para combater isso, né? Eu acho que é um pouco o que a gente fez na Viva, até tá trazendo um exemplo prático, né? Eu cheguei pro nosso gerente geral e falei, Adriano, eu acho que a motivação das pessoas estão caindo e a gente precisa fazer algo. Eu acho que a gente precisa trazer mais os números macros da empresa, a gente precisa trazer, olha, conseguimos atingir tal meta, o próximo objetivo da empresa é tal, a gente está no caminho certo, né? Ou não, precisamos o que a gente precisa fazer, né? Comemorar as coisas boas que aconteceram é algo que a gente também vai perdendo, porque é só reunião para fazer o futuro, né? Então, precisamos fazer. Ninguém olha mais para trás e tira tempo para comemorar as coisas, né? Então, assim, a gente estabeleceu que de tempos em tempos a gente tem uma reunião para comemorar os resultados e para que as pessoas compreendam qual que é o papel dela como uma engrenagem de um todo. Eu acho que isso é algo que ajuda bastante na motivação. Né? Fora os feedbacks, não esquecer dos feedbacks constantes, né? Porque com esse monte de reunião acaba não sobrando tempo, né, para o feedback formal entre um gestor e um subordinado. E a cultura, né? Cultura que não pode se perder. A cultura da empresa é a espinha dorsal, né? Então a espinha dorsal ela acaba também sendo muito fragilizada com isso, porque você não tem mais as equipes trabalhando no escritório, não tem aquela troca coletiva de ideias fora da caixa, né, fora da planilha que você tem que fazer ali. Então, a cultura é algo que também traz as pessoas para o coletivo e trazem a motivação. Acho que seria um pouco por aí. Eu puxando um pouco aí alguns temas que foram colocados, né?
o André falou dessa coisa, né, do momento histórico, né, e é verdade. Eu brinco com as pessoas que é o seguinte, daqui a alguns anos, né, quando a gente pegar o pessoal mais jovem entrando no mundo corporativo, fala, nossa, mas isso aqui é muito difícil. Assim, não, difícil é lançar produto na pandemia. Isso é difícil. Isso aí é uma experiência única que a gente vai poder levar para o resto da vida. E a outra questão que o Fernando colocou, realmente, a gente tem que tentar, de alguma forma, trazer as boas notícias que acontecem dentro da empresa, né? E divulgá-las, né? Porque a gente está sendo bombardeado todos os dias com notícias bem difíceis, né? Então, assim, as más notícias estão transbordando. Então, a gente tem que criar alguma forma de trazer as boas notícias, porque boas coisas acontecem também, apesar de tudo que a gente está vivenciando, e demonstrá-las e divulgá-las e fazer com que elas circulem, né? Para até demonstrar para as pessoas que, mesmo nesse novo formato de trabalho, nós estamos gerando resultados, né? E isso é fundamental. Uma outra coisa que é importantíssimo é a gente estar atento a sinais de burnout, tanto os nossos quanto da equipe, né? E isso talvez seja um dos maiores aprendizados, pelo menos no meu caso, que eu estou passando, né? Porque é um exercício que eu estou praticando, né? De tentar perceber no meu time pessoas que já estou falando, puxa vida, não está da mesma forma que o usual. É tentar chegar e falar, você está bem? Está tudo bem? Você quer pegar uns 2 dias para dar uma descansada, dar uma parada? E já aconteceu com o meu time, e a pessoa falou, olha, realmente eu estou cansado, eu estou esgotado, muitas coisas que estão ocorrendo, tanto do ponto de vista de trabalho e as questões pessoais e externas. Eu falo, cara, tira 2 dias mesmo. Fecha a agenda, né, pega uma quinta e sexta, emenda com o fim de semana e volta na semana que vem, porque senão, se você quiser entrar num ciclo de não pode parar, tem que fazer, a vida continua, o risco de você perder talentos e você causar, inclusive, estragos, né, que podem levar muito tempo até para a pessoa se recuperar, é muito grande, né? Então, isso é uma preocupação e é um exercício e é um aprendizado nosso nesse período aqui, né? De ver os sinais de burnout, porque é muito fácil quando você está no dia a dia ali de um escritório ou mesmo no dia a dia de trabalho de campo, né? Porque você está próximo das pessoas, você vê, puxa, a pessoa não está legal. Agora, no digital, isso aqui, se você não... É uma sensibilidade que a gente está desenvolvendo, porque a gente não estava acostumado, né? E para falar de uma situação que foi interessante, né? Até para você gerar um pouco dessa humanização, né? Dentro deste ambiente digital que a gente está vivenciando. Isso aqui eu posso dividir porque eu acho que assim foi uma ação interna muito interessante, né? E que pode, obviamente, ser replicada, né, por outras empresas. Não vejo problema nenhum. Nós lançamos recentemente, né, um produto aqui na companhia, né? Isso no final do ano passado. E, obviamente, que a gente está acostumado a fazer, né, pelo menos um grande barulho, né, tanto interno quanto externo, no lançamento de produtos, até para uma motivação da equipe, né. Falamos, pô, como é que vamos fazer isso, né, todo mundo em casa? E o meu time de marketing foi bem criativo numa ação que foi super bacana e acabou envolvendo não somente os colaboradores, mas a família dos colaboradores também. Para marcar esse lançamento, que era um lançamento extremamente importante e tem sido um lançamento extremamente importante para a companhia, resolvemos fazer um jantar virtual, mas diferente. Mandamos a comida para a casa das pessoas, né? E falamos, ó, pessoal, vamos comer todos o mesmo prato, porém cada um na sua casa, né? E aí foi assim uma coisa super inusitada, porque a gente começou meio que fazendo o prato todos juntos e conversando e batendo papo. E eu lembro que, assim, no final dessa experiência, puxa vida, o impacto foi extremamente positivo para a equipe. Uma série de feedbacks do tipo, poxa, a vida estava precisando desse momento de estar
interagindo com as pessoas da empresa, mas de uma forma diferente, que não fosse uma reunião formal para discutir trabalho, uma coisa mais descontraída, né? E acho que foi interessante porque extrapolou os limites da empresa e envolveu também as famílias, né? Então isso foi bem interessante, bem legal mesmo. É impossível não humanizarmos toda esta questão, não é? Você agora estava falando, eu estava-me lembrando de trabalhar em determinadas empresas onde era mal visto você trabalhar de casa, porque não acreditavam que você trabalhava, não é? E agora estamos passando o inverso, que é trabalhamos demasiado porque estamos em casa, e isto nunca antes foi visto, não é? E essas questões são muito importantes, não é? Que é humanizarmos, ver que isto são as nossas casas tornaram-se os nossos ambientes de trabalho e da perspectiva da empatia, nada pode ser mais empático do que isso, é porque todos estamos vivendo a mesma experiência, não é? Todos entendemos, então aquilo que nós passamos, os outros também estão passando e temos que entender. Essa experiência do jantar, acho fantástica. Nós fizemos esta sessão internacionalmente e a vice-presidente da GSK na Índia falou de uma das ações que estavam a fazer, era tours virtuais das casas dos elementos das equipas. Cada pessoa da equipa fazia um tour virtual e ia mostrar a sua casa, porque, quer dizer, agora é só isto, eu estou sempre aqui neste quarto, é sempre o meu ambiente de trabalho, mas a minha casa tem mais coisas, não é? E então há essa partilha. O André ia dizer qualquer coisa, eu interrompi. Sim. Não, nesse sentido mesmo, viu, Pedro? A experiência do Antonello é bem interessante, eu acho que todas as empresas estão se modelando e está convergindo, né, de alguma forma, para essa humanização, concordo 100%, olhando internamente, né? Olhando externamente, eu queria acrescentar 2 itens, assim, no meu ponto de vista, eu julgo super importantes, tá? Primeiro, olhando para fora, tá? Pensamento estratégico, digital. Gente, a indústria farmacêutica, que é o nosso grande mercado aqui, está engatinhando ainda. E eu tenho observado que esse capítulo tão importante, tão impactante, acaba caindo na mão hoje de um departamento pouco estruturado, na maior parte das vezes. Acaba ficando com o pessoal de marketing, né? E aí esse camarada do marketing não tem expertise, não tem experiência, não tem nada, e acaba, assim, de uma forma empírica, tocando esse negócio. Então, um pensamento estratégico das equipes, das empresas, precisamos reconhecer que a indústria farmacêutica está engatinhando, gente, engatinhando. Então, acho que tem muito para evoluir ainda nesse pensamento estratégico. E um outro ponto importante são as ferramentas, né? Nós temos que pensar estrategicamente, KPIs, como que nós vamos fazer isso, e as ferramentas. Como que nós vamos oferecer isso e ser relevante de novo para o nosso stakeholder. Então, a humanização, eu concordo 100% com o que foi dito aqui, para as equipes internas, é fundamental, só que a gente não pode ser assim tão humano quando a gente fala de negócio externamente, né? Então, olhando para fora, esse pensamento estratégico das indústrias farmacêuticas, gente, nós estamos, assim, engatinhando, tem muito para crescer. Então, olha, os algoritmos estão, assim, aí nas redes digitais, né? Tem multi-channel, omni-channel, tem blockchain, tem machine learning. Gente, e a gente precisa aplicar isso na indústria farmacêutica. Só que nós temos que reconhecer também que nós temos muitas barreiras legais, de compliance, da barreira da nossa matriz, porque às vezes a filial brasileira ou de qualquer país quer aplicar um projeto de digital novo, só que tem que alinhar com um monte de gente fora do Brasil, isso acaba limitando muito isso, né? Nós temos agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem, de alguma forma, regulamentar esse mercado, e nós queremos fazer um monte de coisa, só que nós somos proibidos do ponto de vista legal, bloqueados internamente por questões legais, de compliance, etc, etc. Então, nós estamos hoje num dilema, olhando para fora, tá? A indústria farmacêutica quer se modelar, quer dar um passo a mais nessa questão de digital, só que tem muitas amarras necessárias, hein? A Lei Geral de Proteção de Dados veio para ficar e eu acho que é fundamental, né? Do jeito que estava indo, não tinha condições, né? E aí, como é que nós vamos navegar nisso, né? Então, eu vou trazer um exemplo também. Eu fiz um evento recentemente aqui que tinha uma expectativa de ter 30, 40 pessoas.
num evento. Aí eu coloquei parlamentar, uma associação de paciente, associação médica, para discutir um tema super importante, política pública de saúde. E eu, se não fosse o virtual, teria, no máximo, gente, 30 pessoas. Como eu fui para o digital, eu consegui 285 participantes nesse fórum, deu uma repercussão assim colossal. Fizemos um position paper com o parlamentar, com o paciente, com o médico, e isso está navegando de uma forma muito robusta, consistente, né? Então, esse pensamento estratégico, junto com uma ferramenta adequada, é o caminho para a indústria farmacêutica, gente, olhando para fora, tá? Então, não tem outro caminho. É o pensamento e ferramenta. Excelente ponto. Eu ia até trazer alguma, dentro do que você está me falando, existem dados, né? A gente acabou, antes de entrar numa próxima pergunta, que você já acabou respondendo, de certa forma, uma das dúvidas que a gente tinha, mas dá para complementar, trazendo um pouquinho do dado em cima do que você falou, André. Não sei se todo mundo aqui concorda. A própria IQVIA, né, trouxe uma informação, aqueles relatórios, aqueles quadros, World Review, e um dos pontos que chamou atenção, né, do que era no passado e o que está acontecendo, foram 90 pessoas que responderam da própria indústria, né, 90 laboratórios e praticamente 200 entrevistados falaram quase a mesma coisa que você está falando. Né? Mais de 80%, olha o dado, 80%, eles indicam que não houve uma percepção de melhoria na estratégia e na execução do marketing digital. A gente achava, né, que isso com a pandemia fosse acontecer, com as ferramentas chegando. Isso é um dado muito relevante, porque citaram a questão que não existe necessidade, né, de uma estratégia digital. Às vezes você tem uma estratégia, mas ela não é digital, mais ou menos o que acontecia antes da pandemia. O conhecimento e a execução, né, a extração dos execução não, a extração de insights, porque quando você trabalha com digital, igual você colocou, né, 200, uma audiência de 200 ou de 300, ela é muito rápida, às vezes pela limitação quando você tinha o presencial, e você tem dado muito importante, mas o que fazer com o dado? Hoje você tem mais dado e eles não tinham essa dificuldade de entender quais são os KPIs digitais e como explorar isso. E gestão na geração de conteúdo. Praticamente tem outras, né, questões relevantes que eles colocaram, mas essa eu destaquei para a gente discutir aqui. Por quê? Para ir para essa pergunta que eu acho que é interessante para a gente. E vocês responderam muito bem. Como que a comunicação digital se compara, né, com o face-to-face? A gente começou discutindo sobre isso, mas dentre esses dados que você trouxe, André, vou até passar para o Fernando, né? Eu ia passar para o André, mas ele respondeu. Para o Fernando tentar trazer e depois o Fábio, se puder complementar com a gente. Quais as ferramentas, e você deu um exemplo bom, André, mas quais as ferramentas que ajudaram vocês nessa fase, né, a melhorar esse tipo de interação entre os seus times? Acho que aqui a gente tem exemplos diversos, né? Obviamente, que vocês puderem colocar, como o Fábio trouxe um exemplo, mas qual ferramenta ajudou a minimizar isso? A gente sabe que tem o Zoom, a gente sabe que tem outras ferramentas corporativas que funcionam, mas o que tem de novidade que a gente está enxergando que realmente funciona, né, dentro da realidade de vocês, praticamente nesses últimos anos, nesse último ano? Mais $1 milhão aí de dólares, Fernando. Mais $1 milhão aí, mano. Eu só trago pergunta para a gente desafiar a nossa cabeça. Não, mas essa até parece que foi combinado, né? Não era para mim, mas eu agradeço a levantada de bola, porque, assim, acho que vocês já devem ter conhecimento, mas a Viva tem uma posição muito privilegiada nesse mercado, né? Mais de 80% dos representantes do mundo utilizam a plataforma do Viva para conectar remotamente com os médicos, né? Além de todo o restante do CRM e outras soluções. Mas, assim, e aí, ouvindo um pouco a discussão, até o que você, André, estava comentando, né, que estamos engatinhando e tal, é o nosso sentimento também. Apesar da gente, né, com a Viva, fornecer diversas soluções, né, e habilitar esses canais, a gente sente que ainda é muito subutilizado. E o pior, a gente sente que estamos correndo um sério risco da indústria, talvez, deixar para trás o que seria um legado enorme, que é o aprendizado da pandemia, por questões que muitas vezes está muito relacionada com talvez expectativa incorreta. O que eu quero dizer com isso? O que é mais comum a gente ouvir no mercado, né? E se tiver alguém da indústria farmacêutica ouvindo o nosso webinar, acho que vai fazer assim, vai concordar.
quando a gente começou, quando a indústria farmacêutica foi obrigada a adotar a visita virtual, o primeiro instante vai tudo para o digital. Então, quais eram nossos KPIs? Eram 10, 12 visitas dia, esperamos ter 10, 12 visitas dia remoto, né? Obviamente, é um descolamento absurdo da expectativa versus a realidade, né? Então, aí quando percebeu-se que, poxa, só consigo 2, 3, né? A indústria começou a ficar preocupada, falou, caramba, mas isso não está dando certo. Caramba, é 20, 30% do que você fazia no presencial, com uma estrutura gigantesca, com um deslocamento absurdo, com um gasto absurdo, você conseguiu manter, né, através do digital. Poxa, é um feito excepcional. E sem levar em conta o fato de que os médicos estão extremamente sobrecarregados, né? Se a gente está sobrecarregado de reunião virtual, imagina eles que têm dezenas de laboratórios ensandecidos para disputar o tempo deles, né? Então, o que a gente tenta trazer muito para reflexão imagina quando tiver tudo mais normalizado, tiver o híbrido ter ficado, né, como ensinamento disso tudo, e os médicos estiverem mais tranquilos, também não estiverem mais sendo bombardeados pela indústria, né, por todos os canais possíveis, né, chega SMS, WhatsApp, e-mail e fumaça, e chega de tudo, né, eles estão agora retraídos. Então a gente corre esse risco, porque houve talvez essa falsa expectativa de que tudo ia ser substituído, né? Como a gente no escritório, de fato a gente conseguiu. Eu acho que, né, todos aqui têm a sensação de que a gente conseguiu levar à frente e a vida continuou a um custo alto, né? Talvez, mas a gente conseguiu. Mas a realidade do campo é muito diferente. Eu acho que é um pouco nesse sentido. Todas as pesquisas que eu tenho lido acerca de médicos e desta realidade apontam que 30% dos médicos, valores grosso modo, preferem esta realidade de visita virtual do que propriamente presencial. Eu comecei como representante médico faz quase 25 anos em Portugal, e sempre fui um grande precursor das novas tendências digitais. E é verdade, a indústria farmacêutica é um late adopter sempre. Eu lembro de ter um PDA para fazer visitas eletrónicas, não é? Mesmo antes do celular. E quando apareceram os iPads e os touchpads e tudo isso, foi uma coisa, mas antes da adoção sempre foi tudo muito lento, não é? Agora estamos a ser forçados e acho que as ferramentas que nós temos que separar, não sei se vocês dizem a mesma coisa no Brasil, temos que separar o trigo do joio, não é? Temos que separar o bom do mau. E temos que realmente entender, ok, isto é uma grande experiência, mas vamos ter que entender quais são as ferramentas que nos conseguem, lá está, manter ligados, não só de forma empática, mas de forma eficiente, não é? Porque a nossa atividade vivia muito da presencial, mas isso não quer dizer que nós vamos perder o fator humano. O papel do representante médico continua a ser extremamente importante. E isso vejo eu na nossa empresa, na Connect Médica, porque o nosso produto não existe sem esta relação que existe entre o representante médico e o médico, que é a única forma de nós conseguirmos ter comunicação eficiente. E eu tenho muitos amigos que ainda são representantes médicos em Portugal e têm muito receio do que é que se irá passar, do que é que vai acontecer. As equipas de vendas estão com muito receio do seu futuro, mas eu continuo-lhes dizendo, cara, você tem que perceber que isto é uma oportunidade também para você aumentar os seus skills, não é? Porque você vai ter ferramentas agora à sua disposição, você vai poder contactar com o médico com uma maneira como nunca contactou. E se você tiver a ferramenta certa, você vai chegar ao médico através do seu celular, quando ele está disponível, não é? Não pode, sem ser intrusivo, sem ter aquela coisa de ter 15 ou 20 representantes num parque de estacionamento para dar uma caneta e um panfleto ao médico, também o que efetividade é que isso tinha? Pouco ou nenhuma, não é? E eram 30 segundos, 1 minuto, muitas vezes, que não valia a pena. Agora vamos ter essa parte, não é? Vamos ter essas ferramentas.
Nós temos uma pergunta também aqui do André Gralhós, que está a assistir ao nosso webinar, e ele diz: muito se fala em transformação digital, mas será que não temos que pensar na transformação do business e da forma de atuação? Eu acho que vem muito também em relação a isto que estamos a falar, não é? Não sei se o Antonelli quer pegar. Sim, então muitas coisas, eu acho que o André também colocou, né, o André Gralhosa, agora com a pergunta dele, colocou isso de forma muito pertinente. Então, muita coisa que a gente falou aqui, né, nessas últimas questões que foram colocadas, elas levam para uma palavra que me veio na cabeça, que é relevância. Até o próprio André Vicente já tinha falado da questão de marcar reuniões e de fazer interações que sejam relevantes, né? O que eu vejo, né, de várias formas. Primeiro, como você falou, Pedro, a questão de não ter mais representante, eu acho que isso aí não é exatamente o futuro, né? Mas a questão e aí vai um pouco ao que o André falou, como a gente vai fazer o trabalho de um representante utilizando ferramentas digitais, né? Acho que esse é o grande desafio. Por quê? Como você falou, a gente passou por vários instrumentos, né? Ou de hardwares por esses últimos anos, né? E todos eles, podia ser o iPad, podia ser o BlackBerry, ou mesmo aquele, né? Tinha um lá da HP que você tinha que fazer a conexão. Palm Top, exato. Era isso que eu queria lembrar. Mas o KPI era o mesmo. O KPI continuou sendo o mesmo. O quê? Número de visitas, número de visitas, número de visitas. Eu acho que agora a gente chegou a um momento que o número de visitas talvez comece a ser não tão relevante. Mas como você faz para atrair a atenção de determinada especialidade médica, né? Através de um contato físico, sim, mas esse contato físico ele tem que ser extrapolado para outras formas de interação para que você realmente possa estabelecer uma relação, né, com esse grupo de profissionais de saúde. E você tem que cada vez mais entender qual é a demanda desse grupo. O que eu preciso? Qual é a solução que eu tenho que levar para ele? Né? E não é só eu ir lá e bater um papo e falar que meu produto é melhor ou pior. Isso não vai adiantar mais. Você vai ter que ter. E aí eu acho que sim, falando respondendo a pergunta do André Gralhosa, eu acho que agora com esse momento digital, o trabalho de campo e de marketing ele passa a ser um só, porque o marketing tem que cada vez mais estar alinhado às demandas e ao que são as soluções esperadas pelo nosso cliente, né, que no final das contas, obviamente o cliente final é o paciente, mas o nosso interlocutor com o paciente são os profissionais de saúde, né? Não adianta a gente querer focar tudo em marketing ou tudo na geração de relacionamento que o representante de vendas vai acabar buscando fazer. Não, vai ter que ter uma coisa muito mais facetada e com uma série de outras interações que façam com que você gere relevância da sua empresa e do seu produto para os profissionais de saúde. Um outro ponto que eu achei bastante interessante, acho que aí nós tivemos a mesma experiência, André, é essa questão de que o quanto que a indústria, né, está ainda amarrada nesse modelo de evento, jantar, coffee break, etc., como forma de atrair a atenção desse público que nós atendemos. Mas assim, e de que forma você faz, através de webinars, mudar um pouco esse mindset? De novo, com relevância. Aqui a gente teve a mesma experiência, André. A gente fez um evento que, se fosse numa sala de reuniões, teria colocado 50 pessoas na sala e a gente teria saído comemorando. A gente conseguiu colocar 10 vezes o número de pessoas dentro de uma webinar. Mas por quê? Porque o assunto era relevante, os speakers eram interessantes, e aí muda um pouco também coisas que a gente tinha que investir muito, e talvez agora a gente não tenha que investir tanto, que
num mesmo evento, tinham speakers brasileiros, speakers da Europa, sem que ninguém precisasse sair de casa. Tampouco os médicos que participaram, né? Agora, tem que tomar cuidado com esse modelo, porque se você começa a fazer toda semana, no primeiro você tem 500 pessoas, no segundo você tem 10, né? Você tem que fazer isso de uma forma que, primeiro, tenha um conteúdo a ser distribuído, tenha uma relevância para juntar aquelas pessoas, né? Mas que você não transforme aquilo em uma coisa banal. Até porque, como foi falado aqui, os médicos, né, o Fernando que citou, os médicos estão, né, até aqui enfim, consultas, e muitas delas agora são consultas também através de ferramentas como Zoom, como Teams, etc. E ele só vai sentar na frente de um computador à noite se ele tiver realmente um interesse grande de participar e escutar as pessoas que vão estar envolvidas. Então, assim, eu vejo que essa questão da relevância e de a gente começar a desafiar os KPIs que a gente sempre utilizou e mudar esses KPIs vai ser o grande desafio e talvez aí o caminho, né, para a gente poder atuar de forma adequada nesse novo meio digital. Sem dúvida. Nós estamos, infelizmente, chegando quase ao fim. Eu proponho que nós podemos começar um podcast, mas se calhar um bocadinho mais cedo, que para mim é um pouco tarde. Na conversa está muito interessante. Eu se calhar fazia aqui mais uma pergunta que o Paulo Pompeu Júnior, que está assistindo, colocou, que eu acho que é bem interessante. Talvez a última pergunta, e se calhar vamos tentar responder muito rapidamente. E o Paulo diz: a produtividade em um modelo híbrido, que deve ser adotado de maneira permanente, precisa ser redefinida. Qual seria o caminho, considerando a motivação das equipes, mesmo após a volta à normalidade? Essa é uma boa pergunta também. Tem se discutido bastante isso, enfim, entre Viva, pessoal de efetividade, inteligência de mercado. Eu acho que muita coisa precisa ser redefinida, de fato, desde a segmentação tradicional, onde a gente olhava lá a prescrição para determinar a prescrição dentro do mercado, o mate anterior, trimestre anterior, para definir se o médico é categoria 1, 2, 3, 4 ou 5. Acho que isso já começa a ter que fundir, ou já passou da hora, né? Já estamos nisso há um tempo, mas já deveria ter começado a se fundir com hábito digital, né? Qual é o canal de preferência? É o médico que vale a pena eu mandar um convite ou nem vale a pena, porque ele é desconectado, né? Então, o perfil digital do médico tem que se fundir com a segmentação. E a questão de produtividade é um assunto muito extenso, né? Será que duração de reunião remota pode ser um KPI, né? Porque assim a gente nota que o número reduziu muito. O representante está conseguindo fazer 2, quando muito 3 visitas remotas no dia. Porém, o tempo de conexão, e a gente tem essas estatísticas, né, dentro da Viva, elas estão por volta de 15, 18 minutos. Ou seja, quando se consegue ser a visita, ela é relevante, né? Com o médico dá aquele tempo, presta muita atenção porque ele deu o tempo para aquele representante com quem ele provavelmente já tinha relacionamento anterior. Então, o humano lá, o presencial, a importância do presencial fazendo um relacionamento anterior. O conteúdo que ele levou na visita anterior foi muito relevante, então ele aceitou talvez a segunda e a terceira, e logo foi um contato muito mais relevante que talvez equivalesse a 5 visitas presenciais, porque ele conseguiu ficar 15 minutos. Então, é um assunto longo, extenso, mas eu acho que talvez começar por segmentação, repensar a segmentação, repensar o conteúdo que tem que ser personalizado a cada tipo de médico. A gente fala isso, né? Pelo menos eu estou há 20 anos na indústria, pelo menos há 15 anos eu ouço falar isso. As ferramentas estão prontas, tecnologia não é mais uma barreira, né? Então, hoje a gente conecta, clica no link, não importa o que é, né? Se é Zoom, se é GoToMeeting, se é WhatsApp, conecta, né? Funciona. Então, a ferramenta hoje ela faz parte, é uma base, uma roupa pavimentada que a gente tem que saber como andar nela, né? Então, acho que o conteúdo é um fator primordial aí.
e a redefinição dos KPIs é algo que precisa ser repensado seriamente. Excelente. Infelizmente, estamos mesmo em cima da hora. Temos mais perguntas, mais pessoas que estavam a assistir. Nós vamos tentar responder. Depois vamos fazer circular as perguntas e vamos pô-las disponíveis para toda a gente, para todo mundo poder observar. Resta-me agradecer muito, muito esta oportunidade de vos conhecer, de termos tido esta oportunidade de falarmos e de passarmos aqui esta hora que passou assim de repente. É aqueles bons momentos de criação de empatia, verdadeira empatia com vocês todos. Por isso quero agradecer a todos os participantes e a todos aqueles que nos estiveram a seguir também e vamos tentar marcar novamente mais conversas deste estilo. Muito obrigado a todos. Obrigado e boa noite. Obrigado, Pedro. Obrigado. Obrigado aí, Tchau, tchau. Fernando. Tchau, tchau. Até mais.